Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel, capítulo de número 21. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 21. Quem achou, diga eu. Nós vamos ler do verso 10 ao verso 15. Estou escutando barulhos ainda de Bíblia. Vamos lá. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia diante de Saul e veio a Aquis, rei de Gate. Porém os criados de Aquis lhe disseram: não é este Davi o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu os milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como louco entre as suas mãos, e escrevia nas portas coisas sem sentido, e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco, por que trouxeste ele a mim? Falta a mim doidos, para que trouxesses este que fizesse doidices diante de mim? Há de entrar ele na minha casa? Aí no verso 1 do 22 diz: então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. Até aqui. Eu quero falar um pouco nessa noite sobre o tema: a loucura salvou a minha vida. A loucura salvou a minha vida. Existem momentos da nossa vida que são momentos decisivos e que a gente precisa enfrentá-los. São momentos de desafios. E um dos problemas grandes é que nós às vezes não conseguimos identificar esse momento. E às vezes é difícil de nós identificarmos o momento da mudança, o momento que define, o momento de definição da nossa vida. E às vezes, queridos, por questões de sobrevivência, a gente precisa se passar por louco. Alguém concorda? Né, Luiz? Não é verdade? Alguns momentos da nossa vida a gente vai precisar se fingir de louco. Eu não digo louco de forma literal, mas de posturas que às vezes vamos precisar assumir, e algumas pessoas vão olhar e falar: esse cara tá louco. Você já passou por um momento assim? De ouvir isso, ou de falar para alguém, e de repente você vê que aquela pessoa, aquela atitude dela, levou ela para uma mudança e fala: cara, aquele cara foi maluco, mas ele foi corajoso. Loucura! Existem coisas, às vezes a vida vai requerer de nós atitudes que para muita gente vai parecer louco. Vão olhar para você e vão falar: fulano está maluca, fulano está maluco, perdeu o sentido. Mas você vai saber dentro de você o que está acontecendo e o que te levou a fazer aquilo. Eita Deus! O que está acontecendo aqui? Davi está ameaçado de morte. Saul queria matar Davi de qualquer jeito. Você conhece a história. Davi começou a crescer tanto no reino, e havia uma promessa sobre a vida de Davi. Deus havia rejeitado Saul. Deus já tinha falado, até Deus repreendeu o profeta quando disse: olha só, para de orar pedindo para que eu cuide de Saul, porque eu já o rejeitei. Não ore mais por ele. Eu já escolhi outro. Saul desobedeceu a Deus, escolheu viver uma vida desobediente a Deus, e Deus vai e escolhe Davi, chamado de homem segundo o coração de Deus. Então, e Deus vai e começa a fazer o caminho, porque Deus revela o final, mas nem sempre revela o caminho. Então, às vezes no meio do caminho, e é justamente no meio do caminho que você vai sendo formado para se tornar aquilo que Deus quer que você seja.
não basta se gloriar na promessa, não basta dizer glória a Deus, eu tenho uma promessa. Você precisa ser moldado e preparado para assumir a promessa. Amém? Porque se Deus pega você e no estalo de dedo te transporta para o lugar de assumir a promessa, você vai passar vergonha, porque você não vai ter experiência, não vai saber o que fazer, e daqui a pouco aquilo que era para ser bênção é um desperdício na sua mão. Então Deus vai preparando. Deus falou, eu vou te levar ao trono, Davi, você será rei. Ele ainda era um adolescente, mas ele não disse tudo. Ele só disse, você será o próximo rei de Israel, mas não deu detalhes do caminho. E Davi foi enfrentando. Deus foi preparando o caminho. E ele foi se aproximando do palácio. Ele foi se aproximando na altura de que Saul era oprimido por um espírito mau. Vinha, falaram, tem um garoto, excelente músico, boa aparência, fala bem, menino não é bobo não. Davi foi quando ele começou a chegar no palácio. E diz a palavra que quando ele tocava a harpa, Saul se sentia melhor, aquele espírito mau ia embora. Assim Davi começou a se aproximar do palácio, foi ficando. Aí você conhece a história, você conhece quando ele derrota Golias, que veio um pouquinho antes. Mas foi assim que Davi foi sendo introduzido. Mas você vê que cada fase da vida de Davi, Deus estava moldando Davi até ele se tornar, até ele ficar pronto para assumir o local que Deus já havia preparado para ele. Deus não prepara a bênção ou promessa para você. O que é teu já está preparado. Ele vai preparar você para assumir aquele lugar. Então, não fique preocupado, porque Deus tem um lugar para você. A questão é, vou eu me preparar? O lugar em Deus está preparado. Jeremias vai dizer, porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de guerra, de vida e não de morte, para te dar um futuro. Ali está claro Deus dizendo, eu tenho um futuro para cada um de vocês. A questão é, como nós nos comportamos no tempo de escola? Eu não fui um bom aluno. Meus pais estão aqui. Eu sempre passava raspando nas coisas. Porque desde muito cedo eu era pirado com essa parada de música. Nunca fui muito normal. Sempre muito louco. E eu tipo assim, qual é a média para passar? É 6, então eu estudava para tirar 6. E vivia dando susto nos meus pais e passando susto também. Por que eu ia falar isso? Eu esqueci. Sim. É como, então, e se eu me comporto mal, e eu repeti uma vez, né, pai? Fui reprovado uma vez, a 5ª série, ô bendita 5ª série. Falaram na 5ª série, a série mais difícil que tem, foi justamente ela que me pegou. Ah, lembrei. Falei aqui para você, lembrei. Eu falava assim, pô, meu pai, poxa, você tirou nota, pô, pai, mano, você não se comporta, você faz bagunça. Pô, mas fulano também faz, pai, não é só eu não. Aí não vai falar, mas o fulano faz bagunça, mas tirou 9. Eu vi os meus colegas fazer bagunça, mas meus colegas faziam bagunça, mas estudavam. Eu fazia bagunça e não estudava, e queria passar. Tem gente que não quer obedecer às regras. Tem gente, o Isaac tem nessa fase, o Isaac quer criar as regras de jogo. Ele não quer obedecer às que existem. E tem crente que com Deus é assim, ele quer citar, ele quer criar a regra de como ele vai se conduzir no caminho. Não é você que dita a regra, queridão. Ou você anda de acordo com o que Deus quer que você ande, como Deus quer que você ande, ou então a sua promessa vai ficar lá e outro vai pegar no seu lugar. Não sou eu que crio um evangelho para me adequar a ele. Tem gente que ele quer criar um evangelho novo para a vida torta dele se enquadrar naquele evangelho. O evangelho já existe e ele foi dado por um rei, e no reino não há democracia.
No reino não está, vou abrir uma assembleia solene. Ele já ditou a regra, e é do jeito dele. Então eu tenho que ler na cartilha dele. Eu tenho que andar da maneira dele. Que aí vai ser o meu comportamento que vai dizer se eu vou estar preparado para assumir aquele lugar ou não. Então Davi está vivendo nesse momento, o momento da prensa, o momento de ser espremido, o momento de ter que fugir, o momento da solidão, o momento, sabe, onde todo mundo some, e ele não podia, os comissários de Saul estavam tão infiltrados em Israel, que Davi não tinha mais onde se esconder em Israel. Ele teve que procurar abrigo no meio dos filisteus, no meio dos inimigos. Olha que situação. E ele estava lá e falou: de repente ninguém me conhece aqui, eu vou tentar ficar camuflado. Mas olharam para ele: peraí, eu conheço esse cara. Davi andando, ele tentava, ele dobrava outra esquina, se escondia um pouco mais, vinha outro e falou: ih, eu conheço esse maluco aí, eu conheço esse ih, rapaz, não é aquele cara que ele matou Golias? Não é ele aquele doido lá que eles estão falando que vai ser rei, que as mulheres cantavam: Saul matou milhares, mas Davi é 10 milhares. É ele, olha aí, na nossa mão. De repente Davi viu que não tinha jeito. Ele falou: só tem uma maneira de eu me safar dessa parada. Eu vou dar uma de doido. Começou a ficar igual doido, escrever na parede coisas sem sentido, deixar a baba cair na barba. Mas essa doideira salvou a vida dele. Eu tenho um amigo, que eu não vou dizer quem é, recebeu o pagamento todo, aquele negócio de mania de pegar o pagamento todo, o ordenado do mês, e sacar no banco e botar no bolso. Sacou o dinheiro, botou no bolso. Pega o ônibus, ele sente que tem alguém olhando de maneira diferente para ele. Pensa, dinheiro todo, dinheiro do aluguel, dinheiro da escola das crianças, dinheiro da comida, dinheiro, tudo no bolso. Ele falou: ih. Ele deu sinal no ônibus e desceu. O cabra desceu atrás dele. Aí ele começa a ficar suado. E diz ele que certa hora ele viu que o lugar estava meio deserto, não tinha como fugir. Ele fingiu que estava com dor de barriga, riu a calça, ficou ali, ficou assim pro cara. Diz que o cara, saiu voado. Falei: o cara é maluco. A maluquice salvou o cara. Uma boa estratégia aí, ó. Imagina, doideiras, e o cara é maluco, o inimigo, vazou. Existem horas na nossa vida que você vai ter que dar uma de louco. E o que eu digo aqui é que, se eu quero cumprir um chamado, uma visão, às vezes nós vamos ter que passar por loucos. E a loucura, eu quero dar enfoque aqui, a loucura significa o não ser compreendido na maioria das vezes. A loucura significa não fazer aquilo que todo mundo espera que você faça, é você fazer totalmente o contrário, porque algo te direciona para aquilo, porque Deus fala com o teu espírito, porque você entende a voz de Deus. Sabe, as pessoas, às vezes você tem que tomar uma atitude, dizer não, para quando todo mundo está falando: cara, tu é maluco, diz sim, mas o Espírito Santo que fala com você, te fala: diga não. Todos vão falar que você está louco, porque o louco não é compreendido. Marguerite Yourcenar disse o seguinte: creio que quase sempre é preciso um golpe de loucura para se construir um destino. Eu adorei quando vi essa frase. Quase sempre é preciso um golpe de loucura para se construir um destino. Você já deve ter ouvido a expressão: você está maluco? Ou então você fala: eu estou louco para fazer certa coisa. Porque a loucura, e aqui, um dos significados de loucura também significa um desejo ardente para se concretizar algo.
Às vezes a loucura é ser dominado tão intenso por uma visão, por um chamado, por algo que Deus está direcionando você, e de repente todo mundo vai falar, e por isso que você às vezes deve ter que tomar cuidado, para não falar da tua vida, dos teus sonhos, do teu chamado antes do tempo. Fala na hora certa. A loucura tem a ver com isso também, é ser dominado por uma visão, por uma paixão, sabe? E às vezes essas loucuras salvam a nossa vida. Essas loucuras nos levam para o destino que Deus preparou. Essas loucuras, queridos, Jesus tinha um discípulo que era o mais doido de todos, que era o tal de Pedro. Pedro era impulsivo, Pedro era ousado, Pedro não tinha medo de falar. Ele falava, tomava fora, mas ele falava. Ele falava, Jesus falou para ele: para trás de mim, Satanás, eu te repreendo. Está emprestando a boca, Pedro. Mas ele falava. Foi o único que teve coragem para falar no meio da tempestade: aê, Senhor, se é o Senhor, me manda sair desse barco para te encontrar, que eu vou. Se é o Senhor, eu vou. Jesus disse: vem, Pedro, sou eu. Ele andou sobre as águas. Os outros 11 ficaram lá, Pedro é maluco, mas andou sobre as águas. Jesus foi o primeiro, Pedro foi o segundo. Cadê o terceiro? Porque a maioria das pessoas ficam com o que é cômodo. A maioria das pessoas ficam com o que a multidão está dizendo. Eu quero dizer, nem sempre a multidão está com a razão. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. A razão nem sempre está com a maioria, às vezes é com a minoria. Você vê que para certas coisas, Jesus só levava Pedro, Tiago e João. Andava com 300, dos 300, 70 mais próximos, dos 70, 12 mais próximos, dos 12, 3 mais próximos, dos 3, 1, que era João. Para certos milagres, você só vai ver Jesus levando Pedro, Tiago e João, que representa zelo, amor e ousadia. Para certas coisas, Jesus nunca abria mão do zelo, do amor e da ousadia. E para outras coisas, falhava o zelo, falhava a ousadia, mas permanecia o amor, que era João. Entende? Mas Pedro era ousado. Pedro tinha coragem de falar o que ninguém tinha coragem de falar. Então quem tem coragem de falar o que ninguém fala, também vive o que ninguém vive. Só para os loucos. Eu não conheço um discípulo, eu descobri que o normal não existe. Eu não conheço ninguém 100% normal. Todos nós, de gênio e louco, todo mundo tem um pouco. Não é verdade? Diz o ditado popular: de gênio e de louco, todo mundo tem um pouco. Mas existem aqueles que são mais ousados, são mais atrevidos. Eles são destemidos. Eles decidem pegar aquilo que Deus falou. Ele fala: se Deus me disse que eu vou chegar, então eu vou chegar. Um barco pode acabar, um incêndio pode vir, eu passo no vale, mas eu tenho um foco. E aí só os loucos conquistam. Os covardes ficam no meio do caminho. Os racionais demais, os que tudo querem calcular, tudo ficam no meio do caminho. Mas aquele que pega a palavra e o que Deus falou, esse rompe. Pode me chamar de louco, pode, mas eu sei onde eu vou chegar. Eu estou cuidando de mim. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Queridos, a única maneira de você ser derrotado é quando você negocia a sua mente. Se você negocia a sua mente, a derrota vem. Mas se você blinda a sua mente com a mente de Cristo, você vai longe. É isso mesmo. Agora, me perdoe se eu pareço louco. Mas é que eu estou tentando manter a minha sanidade. É quanto mais eu pareço que eu sou louco. Se escandaliza não, na verdade estou tentando manter o meu normal. Estou tentando manter a minha mente em ordem, porque se eu for abrir a minha vida, muitos não conseguiriam entender. Então eu pareço louco, mas eu sei onde eu vou chegar. Eu sei onde eu vou chegar.
eu sei o que Deus preparou para mim, sabe? E agir pela fé, às vezes parece loucura, é isso mesmo. Seguir uma visão pode parecer loucura, porque às vezes temos que abrir mão de algo que parece ser tão seguro. Todo mundo está atrás de segurança, a verdade é essa, todos nós queremos algum tipo de segurança, mas viver pela fé, nós vamos ter que abrir mão até daquilo que parece ser seguro. Viver pela fé é andar no escuro, é entrar num beco onde ninguém tem coragem, onde está tudo escuro, e poucos entram por esse beco, por isso que poucos vivem grandes milagres. É isso, agir pela fé vai parecer loucura, e são nos momentos decisivos que nós cometemos as nossas loucuras. Existem momentos, são nos momentos de decisão, um momento onde você tem que decidir de que lado você está, qual caminho você vai trilhar, qual direção você vai seguir, sabe? E são nesses momentos que o impulso da loucura vem sobre nós. O que Abraão fez foi loucura, sair da sua terra com 75 anos de idade, depois da vida arranjada, grana legal. De repente ele ouve uma voz e fala: é o seguinte, Abraão, ô barbudo, ô barbão, ô barba branca, trocar uma ideia contigo, sai da tua terra, da tua parentela, deixa tudo para trás e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Trazendo, vamos contextualizar, trazendo para o nosso dia de hoje, não é loucura? 75 anos de idade é a hora da aposentadoria. Só aí no dia 5 sacar a graninha. É o cartãozinho que quem não tem carro de pegar o busão, não pago nada, vou ali fazer uma viagem, não pago nada. É hora de estar com boi na sombra. Não é verdade? Pensa hoje, onde é que você queria estar com 75 anos de idade? 75. Não, quando 75 eu quero estar bem já, ó, tranquilaço. Não, Abraão estava nessa, era para estar tudo tranquilo, até que ele ouve uma voz: sai da tua terra. Todo mundo fala: tá maluco, Abraão? Ele deve ter escutado isso adoidado. E cadê Abraão que ficava aqui? Ficou maluco. Só que Deus falou: você vai entrar para a história. Abraão, eu vou começar uma nação através de você. Sabe o que é isso? O teu nome será conhecido em toda a terra, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, Abraão. Olha as estrelas do céu, você consegue contar? Assim será a sua descendência. Olha, conta a areia do mar, você consegue? Não, assim será a sua descendência. Caminhar com Deus é um chamado à loucura. Moisés, olha que loucura. Moisés viveu 40 anos no palácio, matou um egípcio, teve que fugir, 40 anos no meio do deserto, cuidando de ovelha, sabe? A vida dele mudou de uma hora para outra. Um dia ele dorme príncipe, ele acorda príncipe e vai dormir fugitivo, tem que ir embora, larga tudo para trás. De repente, com 80 anos de idade, ele está fazendo ali: ovelhinha, sai daí. Ele olha para um lugar que ele passa todo dia, ele vê um fogo pegar numa sarça. Rapaz, a idade, não estou enxergando bem. Ele olha e a planta fala com ele. Aí, não é loucura? Se fosse hoje, eu ia falar: ele estava cheirado. Ou então, tomou todas, está na birita direto, entornou tudo. Já não fala coisa com coisa. O louco, a gente não fala assim: o cara é maluco, não fala coisa com coisa. De repente ele olha para a sarça, e a sarça fala: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar é santo. É o seguinte, te preparei para um momento como esse. Agora você está pronto, volta lá no Egito. Peraí, eu estou ameaçado de morte lá. Eu saí de lá vazado, fugido, queriam me matar. Volta lá, porque você vai libertar o meu povo. Chega do tempo de escravidão deles. Estou dando um basta e vou usar você, Moisés. E vou usar você, Moisés, para escrever uma história, para fazer algo novo na vida deles. Olha que coisa louca, voltar ao lugar aonde ele saiu fugitivo, com 80 anos de idade, para libertar o povo, enfrentar Faraó. E ele foi, e você conhece a história hoje, de como que o povo foi liberto.
Noé foi tido como louco, gente. Noé começa a construir um barco, uma arca, um troço gigantesco, no meio lá do quintal dele, sei lá onde que ele estava, começando a construir, o pessoal passava, caramba, o cara está ficando velho, está ficando doido, olha o tamanho desse negócio que ele está construindo, e ele diz a palavra, que o povo, ele falava, e o povo não dava crédito, está maluco, olha, vai vir um dia mau, Deus vai acabar a terra com água, vocês precisam se arrepender, vocês se desviaram de Deus. Noé ficou maluco. O que aconteceu? O dilúvio veio, e quem creu na palavra, foi salvo. Só Noé, sua família e os animais que ele colocou na arca. O restante, todos morreram. Todos morreram. Vários homens de Deus na Bíblia tiveram seus momentos de loucura, que aos olhos dos outros era loucura, mas eles sabiam o que eles estavam ouvindo e de quem eles estavam ouvindo. Se você for olhar para a vida de Elias, enfrentar 450 profetas de Baal, ele matou todos à espada, desafiou, ele falou, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus. Imagina, ele era o único ali naquele momento, só inimigo em volta, todo mundo esperando. Eu tenho para mim que muito crente hoje vai falar, Elias, vaza daí, tu tá doido, cara. Elias arma um desafio, vamos botar um altar aqui, vamos lá, aí, traz lá o sacrifício. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Beleza? Beleza. E os caras ficaram lá, clamando, gritando, o dia todo. Ainda ele era abusado. Vem cá, fala mais alto que ele pode estar dormindo. Pensa nisso. Fala mais alto, quem sabe ele não está dormindo. Vai ver que ele dormiu demais, não está ouvindo vocês. Clama mais alto aí para esse Deus aí. Ah, o que tinha de nego achando que Elias era louco. Nada. Aí ele foi, ajeitou o altar. Aí o interessante desse texto que eu acho de Elias é que você precisa tentar que o que estava em falta naquela época? Água, não é verdade? Ele faz uma vala, ele fala, me dá água. Porque o sacrifício ali não era o animal, era dar o que fazia falta. Eu não quero dar para Deus aquilo que não me custe nada, então pega o que a gente tem de mais precioso hoje, que é a água, e derrama no altar. O fogo vai pegar num altar cheio d'água. Se era hoje, a gente ia chamar ele de doido. Se era hoje, não ia ficar um crente do lado dele, porque a gente hoje está mais racional do que sobrenatural. Eu falei isso aqui semana passada. Está difícil crer no sobrenatural, porque a gente se acostumou com as coisas rasas. Sabe? A gente se acostumou com um evangelho sem poder. A gente se acostumou com um evangelho só de estatística. E a gente se esqueceu que o evangelho é poder de Deus no meio do seu povo. Entendeu? A gente precisa redescobrir esse evangelho, o evangelho da loucura. Deus hoje está chamando você, é um convite à loucura. Lembra da visão que Pedro teve dos animais? E Pedro fala para Deus, eu não vou comer isso porque eu sou judeu, isso é impuro. O que Deus responde para ele? Não chame de comum ou de impuro aquilo que eu santifiquei. Você foi santificado por Deus? Quantos foram? Então você não é normal. Não chame de comum o que eu santifiquei. Se eu pertenço a Ele, eu não sou comum. Eu não sou normal. Ah, meu Deus do céu. Eu já vou terminar. A loucura é fazer o que ninguém espera que você faça. Para muitos somos doidos.
Mas para nós é o poder de Deus nos dirigindo e nos dando uma estratégia para prosseguirmos. Para muitos, nós somos loucos, porque a gente está abrindo mão de um conforto, porque a gente está abrindo mão de repente de uma carreira, porque a gente está abrindo mão de algo que para todo mundo é seguro, e de repente Deus está falando assim, ó, não é isso que eu tenho para você, porque segurança verdadeira está em mim. Segurança verdadeira só em Cristo. Segurança verdadeira é seguir o chamado, é cumprir uma visão, é cumprir aquilo que está ardendo dentro do seu peito. Alguém dá glória a Deus aí comigo? Você sabe que depois desse episódio foi que Davi escreveu o Salmo 34? Salmo 34. Diz aqui a introdução: Salmo de Davi quando se fez de louco perante o rei Aques, que expulsou, e ele se foi. Ele vai dizendo: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, a minha alma se gloriará no Senhor. Sabe, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Nós fomos salvos por um ato de loucura. Nós fomos salvos por um ato de loucura de um homem. A Bíblia vai dizer que, porque a palavra da cruz, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Versículo 21, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Verso 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Verso 25, porque a loucura de Deus, saca isso, maneiríssimo, essa parada é maneiríssima, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Jesus no Getsêmani, ali foi um momento decisivo. Ali a humanidade de Cristo e a divindade de Cristo estão em conflito. Jesus abre o coração: Pai, é possível que haja salvação para essa cambada sem que eu tenha que passar por isso? Estou contextualizando. O texto original diz: se possível, passa de mim esse cálice.
Mas trazendo para os dias de hoje, na verdade Jesus estava dizendo: aí pai, é o seguinte, tá osso, velho, tá dando rolo, aí, dormindo, esses 3 é mané, caíram no sono, nem comigo conseguiram ficar, os outros 9 nem chamei, nem se fala, porque ela não aguenta, e agora eu estou aqui, com medo, estou apavorado. Essa é a humanidade de Jesus, que ele era 100% homem, e 100% Deus, mas o 100% homem dele estava dizendo: é possível ter outro caminho? Será que pode ter um negocinho? Mas a divindade disse: não, é o seguinte, se não é possível, que seja feita a tua vontade. Eu vou até o fim, eu vou beber até a última gota, eu não vou deixar nenhuma gota nessa taça. Quando ele olhou para a taça, ele viu a mim, ele viu a você. Quando ele olhou dentro da taça, ele viu a dor que você não conseguiria suportar. Ele viu a morte que havia preparado para você. Ele ouviu o teu nome, ele viu toda a tua história. Ele disse: ele não suporta, então eu vou até o fim. Por isso que a loucura, que Deus é esse que entrega o seu filho, e que filho é esse que aceita uma loucura dessa? Isso é doideira, se entregar numa cruz, passar por esse perrengue todo, passar por essa humilhação. Ele só pode estar maluco. Mas foi justamente na loucura dele que estava a nossa salvação. Foi quando achavam que ele estava sendo fraco, achavam que ele estava sendo louco, ele estava sendo sábio mais do que todos os homens, mais sábio do que todos os homens. Achavam que ele estava sendo fraco, porque fala a fraqueza de Deus, porque a cruz era um momento de fraqueza, mas aonde parecia fraqueza, ele estava sendo forte, muito mais forte do que todos os homens, porque ele levou sobre ele todos os nossos pecados, até pecados que você vai cometer, pecados que você cometeu, enfermidades, tudo estava sobre ele. Foi uma loucura que mudou o teu destino. Foi uma loucura que te deu uma nova perspectiva. Foi uma loucura que te encheu de paz, de alegria, de ânimo. Na loucura dele, ele estava salvando a nós. Quero que você fique em pé no seu lugar. Talvez exista algo dentro de você clamando, mas você tem medo do que vão pensar. Talvez a vida esteja exigindo de você uma atitude que vai parecer louco para muita gente. É romper com uma aliança, é abrir mão de uma carreira tão sonhada, e isso parece loucura. Eu sonhei com isso, mas muitos de nós falamos que nós queremos fazer a vontade de Deus, mas fazer a vontade de Deus é uma troca. Eu dou a minha e recebo a dele, e isso para muitos é loucura, porque algumas pessoas, a visão dela é tão limitada que ela só enxerga essa vida. E a Bíblia fala que se eu viver só pensando nessa vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. Algumas pessoas, elas só enxergam essa vida. Esquece que existe algo chamado eternidade, e que é lá que eu tenho que investir. Sabe?
É um convite à loucura. É um convite à loucura. Se você está sentindo que na sua vida você está sendo, há uma chama ardendo em você, você está sendo impulsionado a algo, mas você está com medo disso, porque vai parecer doideira, mas algo é mais forte do que você. É uma chama que está te ardendo, é um chamado que está gritando para nascer, é um ministério que está clamando para nascer. Meu Deus, sai do seu lugar e vem trazer a tua vontade aqui no altar, para pegar de Deus. Em nome de Jesus. Algo está gritando para nascer dentro de você. Fala para Ele: está aqui, Senhor. Eu estou te entregando. Muitos vão dizer que eu estou maluco. Muitos vão dizer que foi uma loucura o que eu fiz. Mas eu prefiro ser chamado de louco e cumprir a tua vontade. Porque o que me importa é agradar o teu coração. O que me importa é fazer a tua vontade. Eu não conheço ninguém que tenha dado a sua vida, o seu sonho, a sua vontade para Deus, que não tenha recebido de volta algo muito superior. Abre mão, abre mão, vem trazer ao Senhor. Entrega para Ele agora. Fala: eu entrego, está aqui, Senhor, a minha carreira, está aqui. Eu tenho sido bem sucedido, mas não tenho tido felicidade, porque eu estava querendo simplesmente cumprir a minha carreira, não a tua vontade. Tem gente que é bem sucedido, mas não é realizado. Sabe, já viu pessoas que são bem sucedidas, porém não são realizadas? Porque te falta uma coisa, te falta uma loucura, te falta ter coragem para pular, te falta ter coragem para ouvirem falar de você: fulano ficou maluco. Te falta ter coragem para encarar o que vão falar de você por aí. Mas olha só, a tua vida está nas mãos de Deus. Pega o teu chamado. Seja doido. Porque isso é questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência espiritual. É um momento decisivo e de definições na sua vida. Chaves estão sendo viradas. Páginas estão sendo viradas, ciclos estão sendo mudados, alianças estão sendo cortadas, para que novas se estabeleçam. Isso. Chora o que tem que chorar. Entregue. Aquele que semeia com lágrimas, voltarão com seus feixes transbordando e cheio de alegria. Quando você abre mão de algo que é tão especial para você, uma hora isso volta para sua mão. Cada vez que eu abro mão por Ele, Ele devolve depois, em medida transbordante, recalcada,
e sacudida. Isso, o Espírito Santo está ministrando em corações aqui. Eu sinto isso. Eu sinto que há um mover aqui, coisas estão sendo arrancadas de lugar, coisas que te custaram alguma coisa, sabe? Coisas que custaram a você algo, mas que você sente que a tua vida está tomando outra direção, outro rumo. O lugar da tua completude, o lugar onde você vai se tornar completo, é na vontade de Deus. Só na vontade de Deus que há plenitude de alegria, de paz, de poder, de agir de Deus. Isso. Comece a dizer: eu quero cumprir a tua vontade. Senhor, eu abro mão hoje. Eu abro mão hoje daquilo que eu achava que era o certo. E podem me chamar de doido, mas eu vou cumprir o teu chamado. Eu vou cumprir o teu chamado. Eu decidi viver para ti. Eu decidi viver para ti. A minha vida é tua. A minha vida é tua. Fala isso para ele. Consagra a sua vida novamente. Reafirma. Fala para ele: a minha vida é tua. O meu chamado é teu. Podem me chamar de doido. Podem me chamar de maluco. Eu quero cumprir a tua vontade. Eu quero seguir a tua voz. Senhor. A atitude de loucura te leva para uma mudança. Davi se fingiu de louco e o rei expulsou ele, e ali Deus começou a mudar a história de Davi. Ali ele foi se transformando num guerreiro. Há uma novidade de Deus sobre a sua vida. Há um novo ciclo começando na sua vida hoje. Há um novo tempo de Deus fluindo. A tua visão que antes estava embaçada, agora começa a clarear. Mas não sai dizendo, espalhando por aí, botando no outdoor o que você vai fazer. Chega, você falou até hoje e não fez nada. Agora é tempo de calar e ir. Ninguém sabia o que passava dentro de Davi, mas ele sabia quem ele seria. Vão olhar para você e vão até falar: parece que ela está doida. Parece que ele está doido, mas você lá dentro vai saber quem você é, o que Deus te falou e aonde você está indo. Há um tempo de se guardar a visão e há um tempo de escrever a visão. Pega o que Deus te falou, pega aquilo que Deus está te sinalizando. Às vezes o ato de loucura para você é perdoar alguém que tentou acabar com a tua vida. Gente, eu preguei em Goiânia segunda-feira. Eu conheci uma moça, Patrícia. Patrícia é uma jovem senhora, tem uma filha linda, um esposo abençoado. Há 15 anos atrás, o pai dela mandou matar a própria mãe. Esse homem era de dentro da igreja, se envolveu com a amante, comprou uma arma e a amante matou a mãe dela. Essa mulher passou por um trauma terrível. Ela teve que passar por um processo de perdão muito grande. Ela perdoou o seu pai, cuidou do pai enquanto o pai esteve preso, ele cumpriu pena. Cuidou do pai, e até hoje ela cuida do pai, ela perdoou o pai dela. Para muitos alguém vai falar: loucura, não faria isso nunca. Mas as coisas de Deus são loucas para aqueles que não acreditam, para aqueles que não creem. A palavra diz isso. É loucura para os que se perdem. Para aqueles que não conhecem a Deus, é loucura. Mas para nós, cada perdão que eu libero, eu colho mais poder, mais autoridade, mais unção sobre a minha vida.
Talvez é isso, talvez a loucura é você procurar alguém que te ofendeu e dizer: eu libero a tua vida. De repente a loucura é você abrir mão de um caso que você está nele só por questão de segurança. Mas Deus está te chamando para uma novidade de vida. Você sabe qual a loucura. Você sabe qual o passo que você tem que dar que vai parecer loucura. E que o Senhor te encha de sabedoria nessa noite. Que o Senhor te encha de coragem, de poder, de autoridade, de ousadia, de fé e de alegria no Espírito Santo. Receba essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você em nome de Jesus. Quarta que vem, queridos, estará aqui na igreja o Dr. William Douglas, juiz federal. Vai estar lançando um livro aqui. Ele é pastor também, vai estar trazendo uma palavra quarta que vem. Então não perca. Deus abençoe a sua vida. Vá na paz do Senhor Jesus.